Dos mesmos criadores da API Evolution, agora temos a Evo AI. Na moral, velho, o Davidson, que é o criador da API Evolution e idealizador dessa ferramenta Evo AI, devia receber um pix para toda vez que alguém faz uma pergunta para ele, cara. Se os gigadeuses dos devs estiverem me ouvindo, o Davidson merece ser canonizado. Ele tem uma fazenda lá no céu esperando por ele. Mas o que é essa Evo AI? Evo AI, Evo AI, Evo AI, Evo AI, Avonai, Evo AI, Evo AI. A Evo AI, implementada pelo saudoso Davidson, é uma ferramenta com grande potencial de utilização de diversas tecnologias que promete implementar, facilitar a implementação de agentes para quem não conhece nada de desenvolvimento e é da turma do low code ou no code, ou seja, sem codificação ou pouca codificação. Vai ser possível, através da Evo AI, criar agentes apenas com alguns cliques do mouse e também utilizando automações em ferramentas como o N8N. Eu já andei testando essa ferramenta, já criei algumas soluções, já fiz algumas integrações com os meus alunos, criando automações no N8N, tanto chamando as ferramentas aqui dentro, lá no N8N, quanto o caminho inverso, que é fazendo com que o N8N chame e utilize os agentes aqui dentro. Eu vou explicar com detalhes como está a ferramenta hoje, mas antes disso eu quero te ensinar a instalar essa ferramenta na sua VPS, utilizando Docker e Container e fazendo as integrações necessárias. A estrutura que eu venho utilizando com meus alunos é essa aqui, tá? Eu tenho um Docker, eu tenho duas VPS, uma é um Manage, onde eu instalo as ferramentas, e o outro tem um papel de Worker, que é submisso ao Manage, que faz todo o trabalho de armazenamento de dados. Então, nesse Worker aqui, eu coloco uma VPS exclusiva para rodar Postgres, Redis, Minion, e no Manage eu coloco as ferramentas principais, e isso permite uma maior escalabilidade das minhas automações. E é aqui no Manage que eu vou instalar o Evo AI, para que ele possa fazer a gerência, fazendo conexões com o Postgres e assim tornando minha automação, minhas ferramentas mais escalável e disponível. O ponto de partida para fazer a instalação do Evo AI é utilizar esse YAML, esse arquivo YAML, que representa o compose da instalação, né? Que eu vou utilizar o Docker via Portainer, que é o front-end, e eu vou fazer uso desse arquivo. E eu preciso explicar para você cada um dos termos desse arquivo para que você entenda o que está acontecendo na nossa instalação. Como esse arquivo está no formato YAML, toda a tabulação importa, tá? Ele tem um formato bem específico, é um formato bem chatinho, então você tem que respeitar a estrutura, a hierarquia das seções que a gente define aqui, porque o Docker ele possui uma necessidade de uma estrutura bem definida em relação a esses arquivos que fazem parte do deploy das aplicações. O primeiro ponto aqui é a questão da versão. A gente começa com 3.7, pois eu estou utilizando o Docker com o modo Swarm ativado, é uma rede interna, e isso faz com que a nossa rede, essas duas VPS, ela seja enxergada como uma máquina só. Então, para minhas aplicações, para as minhas soluções, o Manager e o Work vão somar os seus recursos. Eu vou ter aqui a duplicidade de CPUs, eu vou ter o dobro de armazenamento, eu vou ter o dobro de memória RAM, eu posso ter naturezas diferentes entre essas duas VPS, eu posso ter aqui um Worker sendo compartilhado, com recursos compartilhados, eu posso ter um Manager com recurso dedicado, eu posso inclusive ter VPS em empresas diferentes, eu posso ter o Manager na Hetzner e o Work na DigitalOcean, e isso tudo só é possível porque o Docker tem um recurso chamado Rede Swarm, que faz com que toda a aplicação, toda a infraestrutura seja vista como uma só. Sabendo disso, a gente parte para as definições dos serviços, e é a tag Services. Aqui em Services eu vou definir primeiro o serviço da API. A Evo AI, ele possui dois tipos de serviços, tá? Que a gente vai definir aqui nesse YAML. Um é a própria API, que fica ali no back-end, e outra é o front-end, que é a tela inicial.
Como o Davidson também criou a API Evolution, a gente percebe que na API Evolution a gente só precisa de um serviço e o front-end é definido também nesse serviço utilizando o domínio /manage. E lá a gente acessa o front-end, onde a gente consegue gerenciar os recursos e fazer as integrações de maneira visual, de maneira gráfica, através do navegador na internet. Aqui com a Evo API, ele já pega uma abordagem diferente. Ele define dois serviços, um que é o back-end e o outro que é o front-end, que é um outro serviço definido aqui abaixo nesse arquivo. Eu poderia dividir os arquivos YAML e fazer dois arquivos para definir, né, como uma boa prática de infraestrutura, de DevOps, definir os serviços para cada arquivo. Mas como a ferramenta ainda precisa de uma certa maturidade, alguns recursos ainda estão em desenvolvimento, ainda tem alguns erros a serem corrigidos e melhorias, para a critério de teste, eu prefiro colocar tudo num arquivo só, certo? Então eu vou ter aqui o Evo API, Evo API, que é o back-end, e ele vai ter uma imagem. A imagem definida é definida por essa URL que vem lá do Docker Hub. Eu geralmente costumo, como boa prática, não utilizar latest, para evitar que acidentalmente eu baixe uma imagem, quando eu vou atualizar uma variável de ambiente, fazer alguma modificação nas minhas aplicações, e eu acabe baixando de forma acidental uma versão que eu não quero e que tem possíveis modificações ou recursos que eu ainda não explorei ou não estudei. Então, para evitar, eu sempre amarro aqui uma versão. Só que como essa aqui é uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento, em melhoria, o latest para mim é bom. Eu sempre baixar uma versão superior, uma versão nova, para que eu possa ser forçado a entender quais foram os recursos que estão sendo implementados e modificados. Então, eu vou deixar essa imagem disponível, sempre latest, para fazer a atualização das versões. Vou colocar como hostname um padrão que eu tenho definido, que é para pegar o nome do serviço e o slot da tarefa, e isso fica como padrão de nomenclatura dentro do meu container, lá do Portainer, lá do Docker, e vou utilizar aqui a rede interna Swarm. Eu preciso definir isso aqui dentro do serviço. E onde é que eu busco essa informação? Essa informação eu busco no meu Docker via Portainer, porque é uma estrutura que eu já venho montando há algum tempo com todas as minhas ferramentas. Eu vou clicar aqui na minha instância. Esse front-end aqui me facilita muito a gerência dos meus containers, das minhas stacks, dos meus serviços. Eu venho aqui em redes, networks, do lado esquerdo, e eu vou encontrar a rede Swarm, que eu criei durante o desenvolvimento da minha infraestrutura. Vai ser Erico Net Desenv. Vou copiar aqui e vou colar aqui. E assim eu vou ter garantia que minha máquina está rodando em modo Swarm e fazendo a instalação dessa infraestrutura. Se eu vir aqui em Swarm, eu vou ver que vou ter duas máquinas dos VPS definidas lá na retina. Eu tenho 2 CPU cada, tenho 8 GB de memória, tenho uma engine, tenho um endereço IP, e aqui eu vejo o total deles como um cluster só. Tenho um total do CPU 4, que é a soma desses dois, e 16 GB de memória, que é a soma desses dois, e assim minha infraestrutura fica totalmente abstraída para as minhas aplicações, tudo aqui é um recurso só. Voltando lá no meu cursor, eu já defini aqui a network da minha rede Swarm, e agora eu preciso definir duas URLs. A Evo AI, ele trabalha com 2 domínios. São 2 serviços, 2 domínios. Diferente da API Evolution, que trabalha com WhatsApp, que tem apenas um domínio. Aqui eu vou definir um domínio para a API e um outro domínio para o front-end, que é a parte gráfica. E para isso, a gente vai lá no nosso Cloudflare e vou criar esses subdomínios antes de fazer o restante da configuração, porque eu preciso que esses domínios estejam propagados antes de eu finalizar a minha configuração. E isso leva um certo tempo, dependendo do domínio onde você criou a sua hospedagem, seu domínio. Eu venho aqui, clico no domínio, venho no lado esquerdo aqui em DNS e eu vou criar aqui 2 registros. Como boa prática, eu vou apontar para o meu domínio raiz, que ele já está setado para a minha máquina principal lá na Retina, que tem esse IP. Então, todos os meus subdomínios vão apontar para esse curso autonext.com.br, e assim, no dia que eu precisar mudar de VPS, basta eu mudar a raiz aqui, esse IP, que todos os meus subdomínios vão ser alterados juntamente, sem eu precisar ficar alterando um por um. Eu venho aqui, vou dar um Ctrl+C nessa raiz de domínio, venho aqui, add, adicionar registro, vou colocar o tipo CNAME, porque eu vou apontar para um nome, e vou dizer aqui que o nome desse domínio é API Evo AI. API Evo AI,
o destino vai ser o cursoautonext.com.br. Vou desabilitar o proxy, isso aqui é importante, pois eu estou utilizando o Traffic como proxy reverso. Está instalado lá no meu dock, ele que vai fazer a gerência e vou mandar salvar. Preciso de um outro subdomínio. Eu tenho aqui, eu defini agora a API EvoAI, que é o subdomínio da API. Agora eu preciso do front-end. O princípio vai ser o mesmo. Eu vou adicionar um registro, vou pegar o tipo CNAME, vou dizer que é front-end. Você pode dar o nome que você quiser. EvoAI, front-end EvoAI. Vou apontar como destino cursoautonext.com.br e vou desabilitar. Eu acho que fica mais bonito se eu tirar esse front aqui e deixar só front EvoAI. Quanto mais curto, melhor, né? Então, esse aqui é um dos princípios, né? É o único momento que o menor é melhor. Front EvoAI. E vou mandar salvar. E aí eu vou esperar propagar. Se não tiver propagado, eu vou ter problemas na minha instalação, porque o Let's Encrypt, que é uma aplicação que faz a certificação, que cria a certificação digital, que é utilizado pelo Traffic para fazer o proxy reverso, ele vai dar problema na criação e ele vai me dar ali um challenge, um desafio, e aí eu vou perder tempo, eu posso até levar 24 horas como punição se eu não criar o certificado digital, e para isso eu preciso que esse subdomínio esteja propagado. Para experimentar isso, eu vou criar um prompt de comando aqui no próprio Windows mesmo e vou dar um ping lá no meu domínio que eu acabei de criar, que é ping API evoai.cursoautonext.com.br. Se eu tiver algum retorno, é porque meu domínio já foi propagado. E eu tive um retorno com um ping nesse subdomínio, está retornando o IP, ele está respondendo, minha VPS está respondendo, ela está ativa em funcional. E esse IP aqui, de resposta, é exatamente esse mesmo IP que está aqui, ó, 178.156.169.110. Então está correto o direcionamento, o apontamento está lindo. Vou voltar lá no nosso cursor e vou fazer aqui as modificações. Primeiro, eu vou definir a URL da API. E como eu defini lá, foi API EvoAI. E também a URL do front-end, que é a parte principal. E eu chamei ele de front EvoAI. Eu vou confirmar porque esse aqui é o nome que eu posso ter confundido. Ó. Front EvoAI. Venho aqui, vou dar um Ctrl+C e vou dar um Ctrl+V aqui. Lembrando, nessa parte do arquivo, eu não posso usar aspas simples ou aspas duplas. Eu tenho que utilizar sem aspas e utilizando o https API EvoAI e o nome do domínio, né? O subdomínio e o domínio principal. Aqui embaixo, no restante das configurações das variáveis de ambiente, eu preciso definir um administrador. E eu vou dar aqui o nome de suporte, @Érico Renato, que é o meu domínio profissional.com.br, e vou definir uma senha aqui de curso Autonext 2025, Ctrl S. Esse aqui é o admin, é o e-mail e a senha inicial para eu poder logar a primeira vez como administrador e fazer a gerência aqui lá no front-end, tá? E a segunda parte aqui é a questão do SMTP. Eu preciso configurar um serviço de SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol, que é o protocolo responsável para enviar e-mail. Tá? Eu preciso definir isso porque quando eu for criar novos usuários, ele precisa fazer a validação por e-mail e também tem aquela funcionalidade de esqueci a senha. E esse SMTP ele fica agregado à API, né, da Evo. Então eu preciso setar esse serviço para que ele consiga enviar o e-mail corretamente. Normalmente, para os meus alunos, eu recomendo que eles utilizem um serviço profissional de SMTP, porque a questão de envio de e-mail ele é muito restrito com a questão da política anti-spam. Então, pode ser que você cadastre aqui um SMTP normal, esses popular, e o e-mail não funcione. Mas como a maioria de vocês utilizam o Gmail, a configuração do Gmail pode ser setada aqui, tá? O que você vai colocar? Eu vou colocar aqui um e-mail para você facilitar a sua vida, que é um do Gmail que eu utilizo e que a maioria de vocês também possui. E aí eu vou colocar o e-mail ericorenatoautomação@gmail.com e o usuário geralmente é diferente. Quando você utiliza um serviço de SMTP, o e-mail que você vai utilizar para envio é diferente do usuário que você utiliza para logar. Mas como eu estou setando um SMTP do Gmail, que é um popularzão, o usuário vai ser o mesmo do e-mail. Então eu vou dar um Ctrl+C aqui e vou dar um Ctrl+V aqui e salvar.
E aqui eu vou setar a senha do SMTP. Não é a senha do e-mail, tá? Não coloca a senha do e-mail aqui que não vai funcionar. O que você vai fazer é, primeiro lá no painel de segurança da sua conta, você tem que validar a autenticação em 2 fatores. E depois você vai acessar esse endereço aqui que eu vou deixar nesse arquivo. Vou selecionar esse endereço aqui todo, dou o Ctrl C e vou abrir uma aba do navegador. Ctrl V, e ele vai me levar para um login da minha conta. Eu vou fazer a escolha do e-mail que eu quero fazer o login, que eu estou cadastrando lá. Vou fazer o login dele. E aí eu vou ser direcionado para uma tela onde eu vou criar uma senha de aplicativo. Eu vou dar o nome aqui de Evo AI, criar, e ele vai me trazer aqui essa senha. É essa senha aqui que eu vou copiar, vou lá no meu cursor e vou colocar aqui sem os espaços. E é essa senha que vai permitir que a Evo AI utilize o serviço de SMTP associado com esse e-mail e com essa senha. Vou dar um Ctrl S. A configuração do host do SMTP, esse aqui é padrão, você não muda, smtp.gmail.com, a porta 587. E a questão da segurança, a gente utiliza o TLS e desabilita o SSL para que funcione corretamente. Depois disso, setado o e-mail do SMTP, eu venho para a conexão do Postgres. Aqui é uma URL utilizada e ela é padrão para que a gente possa configurar a Evo, fazer a conexão com o Postgres, que é o banco de dados que ele utiliza. O Postgres, se você já instalou o N8N, você passou pela instalação. Lá no curso do AutoNext, os meus alunos aprendem a fazer isso manualmente da maneira que a gente está fazendo aqui, para que entenda como é que funciona a instalação e possa ter maior controle sobre as automações e as soluções que eles desenvolvem, administrando diretamente a base de dados e fazendo manipulações de arquivos, tabelas, entendendo o que é dados vetoriais, o pgvector, para que não fique dependente de extensões ou soluções de terceiros, como o Supabase, por exemplo. Então, essa URL aqui, eu vou explicar passo a passo. Primeiro, essa URL aqui, ela começa com o protocolo, o serviço que vai ser utilizado, e isso aqui é padrão, não mexe, que é para que a VPS, o serviço, entenda que a gente está se conectando, ou tentando se conectar, com a base de dados Postgres. Então, ele começa aqui com Postgres SQL, // padrão, e aqui eu coloco o nome do usuário. Como a gente cadastrou o nosso Postgres sem definir um usuário diferente, a própria instalação define como usuário padrão o Postgres, o que é péssimo para a segurança. Mas a gente define como usuário padrão Postgres e o nome do banco de dados padrão também vai ser Postgres. Então, a gente coloca aqui o usuário padrão Postgres e a gente vai botar a senha. Postgres, senha. Usuário, senha. E onde é que está essa senha? A gente vai lá no nosso container, lá no container, eu vou buscar a stack de instalação e eu venho aqui no meu Postgres e vou buscar essa senha aqui dentro do editor. Ele vai estar aqui dentro dessa seção, certo? Eu vou buscar ele aqui, vou procurar o Postgres, tá aqui ele, a senha é essa, Ctrl C, venho aqui no meu cursor e vou mudar aqui a senha. O 2 pontos aqui não faz parte da senha e o arroba também não faz parte da senha, certo? A senha é daqui até aqui. E depois você define qual é o host. O host também é definido lá no Postgres, que é esse serviço aqui, igual o que a gente já definiu nesse Compose YAML, que é o Postgres, também padrão. Então vamos voltar lá no nosso cursor, já está aqui Postgres. E qual é a porta de conexão? A nossa porta de conexão é o padrão 5432. Onde é que eu vejo isso? Aqui dentro, dentro do próprio YAML, eu defini como exposição a porta 5432, que será exposta, e assim eu consigo conectar meu Postgres com minha máquina, utilizando uma interface como o pgadmin para gerenciar minhas bases de dados. Então, a porta exposta 5432, vem aqui 5432, e aí eu vou definir uma database. O padrão, você pode botar o nome que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui como evoai_db. Diferente da API Evolution, aqui a gente precisa criar esse banco de dados, senão vai dar erro. A Evolution, você não precisa criar o banco de dados manualmente, porque na própria rotina de instalação, ele já detecta se o banco de dados existe. No caso aqui da Evo AI, eu preciso criar ele manualmente. E existem diversas formas de criar esse banco de dados. Eu posso utilizar o pgadmin, que é como meus alunos utilizam, eu posso utilizar direto na VPS, utilizando o console, ou eu posso ir pelo lado preguiçoso
preguiçoso e também funcional, que é utilizando o próprio Portainer para fazer esse macetezinho, esse hack, que é fazer o cadastro via Portainer, já que o Postgres tem uma ótima associação com o Docker. O nome do banco que eu vou dizer é evo_ai_db, e eu vou criar esse banco lá no nosso Portainer. Eu venho aqui no container e eu vou procurar aqui qual é o Postgres que está rodando. E eu tenho o Postgres rodando aqui, ó. Eu vou clicar nesse container e eu vou ver aqui em console. Dentro de console, eu posso acionar um Beam Bash aqui dentro, que é o aplicativo que me faz conectar com o console da minha VPS. Eu vou dizer aqui que o usuário é Postgres. Lembra que eu não defini um usuário e ele foi criado um usuário padrão Postgres? Então esse é o usuário que eu vou me conectar. Vou dar um connect aqui, ele vai abrir o console, eu vou botar aqui PSQL para eu poder me conectar ao console do Postgres do banco de dados. Ele abre essa janelinha de comando e aqui eu posso criar o comando de criar o database. Então eu vou botar maiúsculo, create database, maiúsculo, e vou botar evo_ai_db, que é o nome da minha base de dados. Importante, tá? Se você não sabe escrever, se você não sabe falar, você, para trabalhar nessa área de gestão de automação, vai ser forçado a aprender pontuação e sintaxe, porque aqui tudo importa. Uma palavra errada que você coloca, seu sistema para de funcionar e você não vai saber onde é que está. Então é importante que você coloque aqui ponto e vírgula, tá? Não esqueça de colocar ponto e vírgula. Aqui, ó, create database evo_ai_db, ponto e vírgula para finalizar o comando. Evo_ai é o mesmo nome que está aqui, ó, dessa base de dados. Eu poderia dar qualquer nome, mas o nome que você der aqui, você coloca lá. E aí você vai dar um Enter. E ele vai dar bem sucedido, ó, Create Database. E agora eu não vou ter erro de criação de base de dados. Você não vai precisar ver o log, porque a base de dados está criada. E a Evo_ai, na sua instalação, vai se conectar e vai criar as tabelas necessárias lá dentro da minha base de dados. Então essa parte aqui já terminei. A integração com o Redis. A maioria das aplicações, e isso é sabiamente utilizado pelos devs atualmente, é utilizar o Redis. O Redis é um banco de dados no SQL. É diferente do Postgres. O Postgres é um banco de dados relacional. Ele utiliza SQL como linguagem de consulta. O Redis, ele é um banco no SQL. Ele não tem a mesma estrutura de uma base relacional. Como analogia, entenda que um banco relacional é como uma planilha do Excel, certo? Que eu vou ter linhas e colunas. Já o Redis, ele utiliza o conceito de chave e valor. Eu tenho uma chave que é associada a um valor único. Quando eu quero recuperar a chave, o valor dessa chave, eu passo o nome da chave. Quando eu quero substituir, eu dou um set em cima dessa chave. E aí eu posso, no Redis, utilizar uma porta de comunicação. Eu vou definir um host aqui, o endereço do host dentro do meu container, a porta de comunicação e o nome do DB, o index do DB. O Postgres é diferente do Redis, porque no Postgres eu posso criar aqui uma base de dados chamada evo_ai_db e posso também criar tabelas com diversos nomes. No Redis não é assim que funciona. Ele trabalha com index de 1 a 9. E aí eu preciso indexar e dizer qual é o index da database que eu vou utilizar aqui. E eu vou utilizar um 2, eu posso de 1 a 9. E aí você me pergunta, Érico, mas se você está utilizando o 2 como listagem e é só de 1 a 9, pode ser que haja conflito entre eu usar uma variável e esse valor numa automação e uma ferramenta como Evo_ai sobrescrever essa variável? Sim, é possível, porque o nome da variável não tem uma garantia que é único. Se você cadastrar uma variável lá e em algum momento sua automação capturar ou mudar essa variável, esse valor, o Redis vai aceitar, porque a simplicidade é o modus operandi do Redis, é ele ser fácil. É um banco de dados que trabalha na memória RAM. E os dados que estão lá servem para ser apagados. É um cache, é um buffer. Tudo que está ali é temporário. Então ele não vai validar a informação se você está de fato. Nem é necessário mesmo a autenticação. A gente nem coloca senha e usuário no Redis justamente para tornar ele mais rápido. E aí você pergunta, tá, e como é que a gente soluciona esse problema? É com essa tag aqui, ó, key prefix. Essa key prefix está dizendo que
toda vez que a Evo AI, ou qualquer ferramenta que utiliza Redis, que tem esse key prefixo aqui, toda vez que ele for criar uma variável, ele vai utilizar isso como prefixo. Isso impede que eu crie uma variável acidentalmente com o mesmo nome e assim sobrescreva. Digamos que eu não utilize prefixo aqui, eu boto vazio. E aí eu crio uma variável dentro da minha automação utilizando o Redis chamada name. Se aqui na Evo AI também tiver uma variável name na sua implementação, na sua codificação, um vai sobrescrever o outro e aí a automação e a aplicação vão se perder. Então, quando eu digo assim A2A ou qualquer outro, Evo A2A, quando o Evo AI for utilizar o Redis e ele criar uma variável, ele vai garantir que ele vai colocar esse nome na frente e depois vai colocar qualquer coisa. Por exemplo, pode ser name. E ele vai ficar criando essas variáveis com esse prefixo, sempre com esse prefixo. E isso evita que haja conflito, exceto se você, fraldinha, for colocar aqui um prefixo que você sempre usa, e aí lá dentro da sua automação você colocou também. Por exemplo, você tem um costume de colocar aqui AutoNext, que é o nome do curso, o nome da sua empresa, o nome de qualquer coisa. Sempre que você criou uma variável lá, você foi e colocou AutoNext na frente. E aí você foi e colocou AutoNext aqui. Vai ter conflito, pode ter conflito se por uma misericórdia, e azar sempre acontece com o fraldinha, né? Fraldinha sempre procura o azar, sempre procura o erro. Aí ele vai colocar o mesmo nome que a Evolution aqui também utiliza, aí vai dar conflito. Então utiliza aqui um prefixo e esqueça, é um prefixo anormal que você jamais vai utilizar em qualquer nenhum outro canto, tá? Então eu vou botar aqui, vou deixar o A2A e eu vou procurar essas informações. Onde é que está o host? Vamos lá no nosso Portainer. Se você está rodando o N8N, por padrão, você já tem o Redis instalado e o Postgres também. Então eu vou procurar aqui a stack, vem aqui ó, e vou procurar Redis. Dentro do Redis eu vou ter aqui o editor e aqui eu vou ter o host. Ó. O nome do host é o nome do serviço, Redis, que é o mesmo que está aqui, host Redis. Qual é a porta? A porta padrão que foi configurada aqui é a 6379. O Redis ele não tem, geralmente, exposição externa. Eu não abro a porta para o mundo, para a internet, porque não há necessidade de fazer isso, não há uma necessidade de uma gerência das informações aqui, porque os dados que estão lá é para ser apagados mesmo. E se você viu alguém te ensinando a utilizar Redis com memória infinita, tá ensinando errado, tá, fraldinha? Tu tá aprendendo com o Mirim, com o Júnior. Tem que utilizar as ferramentas da maneira certa. Se você aprende a utilizar o martelo, todo parafuso para você vai aparecer prego. Não é desse jeito, tá, que funciona as tecnologias. Vamos saber utilizar da maneira correta. A porta que está aberta aqui, dentro do container, eu não tenho exposição de porta, eu não tenho usuário, eu não tenho senha. E a porta que está aqui é utilizada apenas dentro dos containers. Como eu tenho duas VPS e vários containers, esses containers aqui, eles vão utilizar essas portas internas e somente eles enxergam, porque eu criei uma rede interna dentro da Hetzner e dentro desse módulo Swarm que eu estou rodando aqui, que é a configuração. Então assim eu mantenho o encapsulamento e a segurança das informações e dos acessos. Então a base de dados ali, a porta é 6379, eu vou dizer que o index do banco de dados é 2, eu não vou usar SSL, vou botar false. O prefixo das minhas variáveis vai ser A2A, poderia ser qualquer outro que você escolha. A2A eu nunca uso nas minhas automações. Vou dizer que o tempo de vida dos dados é 3.600 segundos e o cache do TTL também é o tempo de vida 3.600 segundos. Agora vem a parte importante, tá, fraldinha? O Evo AI, ele utiliza o JWT como maneira de carimbar, autografar, assinar os dados, as variáveis na criptografia. E ele também utiliza aqui um encryption key que também segue o mesmo padrão, que é o Fernet. O Evo AI, ele foi construído em Python, então ele utiliza uma biblioteca Fernet para fazer a criptografia simétrica das informações que vão transitar aqui dentro do Evo AI, tá? Então eu vou precisar aqui principalmente de duas chaves, é esse JWT Secret Key, que é para assinatura, e esse que serve para encriptação, é um seed.
é uma semente. Ele utiliza essa chave para encriptar os dados, as informações. E os dois precisam estar no formato Fernet. Se você criar uma senha padrão, não vai funcionar. Você vai encontrar erros de Fernet lá no log da sua aplicação. E aí você precisa criar uma senha Fernet no padrão que tem 44 caracteres e base 64. Se você não consegue criar ele manualmente, a gente pode utilizar uma ferramenta. Você vai vir aqui e vai procurar por gerador chave Fernet, gerador de chave Fernet. E pode escolher qualquer um, tá? Você vai selecionar esse aqui e vai clicar em Generate Key e vai copiar isso tudo, ó. Ele tem 44 caracteres e tá no base 64. Vem aqui e Ctrl V em cima disso aqui, ó. E dá um Ctrl S. Qual é o tipo de algoritmo que vai ser utilizado? Vai ser o HS256 padrão. Qual é o tempo de expiração? 3.600 segundos. E qual é a chave de encriptação? Vou também pedir para gerar lá outra chave. Vem aqui, ó, Generate Key. Ele criou uma outra chave, base 64. Vou dar um Ctrl C, venho aqui e vou dar um Ctrl V. Se você está tendo problemas para iniciar a sua aplicação, talvez o erro seja esse aqui que você ainda não identificou, que é o tipo da chave, não é uma chave comum que você cria utilizando o Avast ou qualquer outro gerador de senha, tá? Tem que ser nesse padrão aqui. O tipo, o nível de login, de logs vai ser info, é o suficiente para a gente, o diretório vai ser logs. O volume você não muda, pode ser esse padrão aqui, que eu vou deixar disponível para você. E o deploy, como é teste, eu não vou utilizar a replicação, eu não quero que ele utilize mais de uma instância. Então eu vou dizer que o modo é replicado, ele vai rodar apenas uma réplica e eu quero que ele rode no Manage, que é essa máquina que eu estou definindo aqui no nosso esquema. Eu quero que ele rode aqui. Eu poderia definir o Work? Poderia. Então eu vim aqui e colocaria o Worker, mas eu não quero que ele rode lá. Talvez no futuro eu possa criar outros managers ou então uma máquina específica só para rodar a API, Evo API. Também com uma ferramenta potente de criação de agente, eu posso disponibilizar um outro work aqui no meu esquema só para fazer essa parte da Evo aqui. Eu posso definir aqui e eles vão trabalhar como um cluster só, um outro work rodando aqui. Não é o que eu quero agora, não quero despender recursos porque estou fazendo apenas testes da ferramenta. Então eu vou pedir para ele rodar no Manager, vou alocar para ele uma CPU e 1024 MB, que é 1 GB aqui de memória RAM, que está bom o suficiente para a gente testar. E agora vem as configurações de proxy. O que eu quero? Como eu estou utilizando o Traffic e ele vai fazer o proxy reverso, eu vou habilitar ele com 1 e o único ponto que eu tenho que mudar aqui é passar a URL da API. Lembra, eu tenho duas URLs, dois subdomínios, um da API, um do front-end. O front-end utiliza a API nas suas chamadas. Então ele está aqui na frente, é uma parte gráfica, e o seu código fica chamando a própria API. E essa API a gente também pode chamar através dos nossos códigos, seja codificação em Python, TypeScript, JavaScript, Go, qualquer outra informação que você, qualquer outra linguagem de programação que você domine, ou dentro das nossas automações no N8N. É uma API disponível, igual a gente faz na API Evolution. E o front-end, ele faz as chamadas assim, como o Portainer também faz chamadas da API do Docker. O que eu quero aqui? Colocar o subdomínio da API. Então eu vou buscar aqui, vou pegar minha colinha, que já está aqui definida em cima. Não confunda, tá? Eu tenho o front-end aqui e o da API está aqui. E não pegue o HTTPS : Você vai pegar apenas todo esse domínio aqui, subdomínio e domínio raiz. E vem para cá, lá no Traffic, e vou setar aqui, ó, Ctrl V, com aspas invertidas, que é a crase, tá? Aspas invertidas. API Evoai, curso do next.com.br, é o URL da Evolution API. Todo o resto se mantém. Eu tenho o Let's Encrypt aqui rodando para fazer certificado digital. Eu tenho um serviço aqui que é o mesmo que está definido aqui em cima, que ele vai fazer o direcionamento, né? Está aqui em cima, é o nome do serviço. Então está perfeito. Agora a gente vai para a configuração do front-end, que aqui é bem mais simples, tá? Eu vou definir também o nome do serviço. E se você perceber aqui no meu cursor, se a hierarquia estiver correta, eu vou ter aqui, ó, se eu fechar aqui, ele vai aparecer somente esse serviço. E se eu fechar os services, eu vou ter volumes e networks. Então a hierarquia está correta desse arquivo YAML. Tá? Então ele tem que estar na mesma linha aqui, ó, do serviço lá em cima. Eu vou dar o nome para ele, vou chamar de Evoai front-end. A imagem vai ser parecida com aquela que está aqui em cima. Tá? Eu posso pesquisar lá no nosso Docker Hub. Se eu vir aqui no Docker Hub e buscar aqui, a imagem vai ser essa aqui, ó. Essa busca aqui, ó, essa do front-end, ó. Eu posso vir buscar aqui em tags.
Tá aqui, ó, ela, latest. Tá vendo que ela muda bem menos do que a API mesmo, porque o front-end faz a comunicação com a API por trás, né? E eu estou utilizando essa imagem aqui, ó. Eu vou pegar tudo isso, não me importo em pegar o latest, porque ele ainda está na versão 0.0.7, nem virou 1 ainda, tá? Tá no comecinho, Então, eu vou botar aqui essa imagem aqui dentro do nosso YAML. Vou dar aqui, ó, Ctrl V, ok, Ctrl S. Eu vou dizer aqui, definição do network. A rede é aquela rede Swarm, tá? Então, eu vou colar aqui em cima, tudo tem que casar. Esse network, para funcionar, já que eu estou definindo outro serviço, estou dizendo que eles estão na mesma rede Swarm, certo? Eles fazem parte do mesmo cluster, do mesmo ambiente de VPS. E aqui nas variáveis de ambiente, ele pede para eu colocar a API, a URL da API pública, que é o quê? O mesmo endereço da API, que é esse aqui, ó, API evoai.cursoautonext.com.br. Sabendo que, preste atenção, nessa parte aqui, eu tenho que colocar o HTTPS, que é o protocolo. Então, o que eu vou mudar aqui é somente essa parte final. Esse aqui é o endereço da API, certo? Por quê? Porque o front-end, como eu falei, ele se comunica com a API. Ele faz chamadas para a API da mesma maneira que a gente faz com a nossa codificação, para ele poder funcionar. Então, eu estou dizendo para ele, olha, front-end, o endereço da API para você se comunicar é esse aqui, a raiz, a base. Faça as chamadas de endpoints nesse endereço. E ela, ok. Qual é o deploy? Mesmo jeito que eu fiz aqui na API. Eu vou ter um modo replicado, vou querer apenas uma réplica, eu quero que ele também rode no Manage, poderia distribuir no Work também, não tem problema, mas eu vou deixar tudo no Manage, e eu vou definir aqui como o front-end, qual é o endereço da API. E aqui muda, tá? Aqui não é o endereço da API, eu estou definindo agora o serviço do front-end, e aqui ele está pedindo qual é o endereço do front-end para que o traffic possa receber essa solicitação da internet e falar, olha, se ele está tentando acessar esse host, esse domínio, quem vai atender esse serviço é o front-end. Então, qual é o endereço dele? É esse aqui, ó, que eu defini aqui em cima. Nessa parte aqui, ó, app URL, qual é a URL pública do front-end. Lembrando que você, nesse host do traffic, você não pode pegar o protocolo. Quem vai lidar com o protocolo é o próprio traffic. Eu vou pegar apenas o domínio. Quem vai fazer o redirecionamento para uma API segura é o próprio traffic, que eu já defino aqui, ó, Endpoint Web Secret, e ele faz redirecionamento para o HTTPS. E aí eu vou colocar aqui, ó, vou substituir isso aqui, e o nome vai ser frontevoai.cursoautonext.com.br. Todo o resto se mantém. Esse serviço está igual a esse serviço aqui em cima, é o mesmo nome, perfeito. E agora eu vou para a definição de volumes. Eu mantenho os mesmos volumes que foram definidos aqui em cima, tudo tem que casar, né? Evoai Logs, Evoai Statistic, setando para um diretório externo, e eu vou dizer aqui que ele é externo true, e assim esses dados vão ficar persistentes, mesmo que o meu container morra. A ideia de container é que ele sempre tem que falecer. Só que ele tem que falecer da maneira correta. E quando ele falece, ele leva a herança com ele, né? E nesse caso eu não quero que a herança vá com o container, eu quero que algumas informações fiquem registradas para que quando o container voltar, um outro, ele possa recuperar a informação e continuar o trabalho, continuar o caminho, né? É a herança dele. Então eu preciso que ele seja externo, fique fora do container, para que quando ele morrer, ele persista. Por isso eu crio esses volumes, e a rede aqui é a rede do Swarm, que tem que ser o mesmo nome que a gente já definiu aqui em cima. Vai ser Érico Net Desenv. Aqui não tem mistério. Eu vou apenas repetir o nome que está aqui, ó, o rótulo e o nome dele, name. Ctrl V, Ctrl S, perfeito. Agora, com o arquivo pronto e todas as URLs propagadas, eu vou dar um Ctrl A aqui e vou selecionar tudo e vou dar um Ctrl C e vamos lá no nosso Portainer. Aqui no Portainer eu venho aqui em Stacks e vou botar Add a Stack, aqui nesse botãozinho, ó, Add a Stack. Vou dar um Ctrl V aqui no editor para colar todo o código. E como boa prática, apesar de eu ter dois serviços aqui configurados, esse YAML ele vai gerar dois serviços, né? A stack cria dois serviços e cada serviço vai criar um container. E apesar de eu estar criando aqui dois serviços, o que é uma péssima prática, mas como é teste, serve para nós, eu vou utilizar aqui como nome o nome do principal serviço, que é da API.
Vou dar aqui, ó, vou dar um Ctrl C para selecionar e vou dar o nome dessa stack como o nome do serviço principal. Vou rodar aqui para baixo, vou desabilitar o controle de acesso e vou dar um deploy. Quando ele fizer o deploy, ele vai dar bem sucedido. E aí a gente pode vir aqui em serviços, em service, e ver se ele criou corretamente. Ele está rodando, eu posso ver aqui o log, vou perceber aqui, ó, a aplicação foi iniciada, o processo foi iniciado bem sucedido, está esperando pela aplicação começar, a aplicação começou, o Vicorne está rodando no endereço na porta 8000. Se eu vir aqui, ó, service está rodando, se eu vir aqui em container, eu vou perceber também que eles estão rodando de forma correta. Se eu vir aqui no console, eu vou ter aqui, ó, um é da API, outro do front-end. Se eu quiser ver aqui do API, que é o mais importante, eu vou perceber aqui, ó, que está rodando tudo certo. Ele encontrou os MCP Server, está tudo rodando, ele fez as migrações, o post que está rodando também está bem implementado. Eu posso, inclusive, ver a geração do banco de dados lá com o meu PGAdmin. Se eu abrir aqui meu elefantinho do PGAdmin, vou abrir os servers que estão conectados, vou me conectar a minha VPS, que está lá na Hetzner, que já está configurada aqui minha conexão, e vou encontrar aqui, ó, evoai_db, vou abri-lo e vou abrir aqui esquemas e em public eu vou encontrar as tabelas que foram criadas, ó. E isso aqui foram todas as tabelas que foram criadas pela Evoai, e é aqui que a gente faz a gerência de tudo. A gente tem os usuários, a gente tem as ferramentas, as sessões, os MCP Server, vai estar tudo gerenciado aqui e você pode manipular isso aqui através das suas automações ou através de código. Voltando para o nosso portainer, eu já tenho aqui o container do front, eu já tenho o da API rodando, quero ver do front-end e ele está logado aqui. Agora vamos testar. O que eu quero? Eu quero buscar aqui o endereço da minha API. É o primeiro que a gente vai testar, porque se a API não estiver funcionando, o front-end também não vai funcionar. Ele pode até abrir, mas vai dar erro. Então eu vou pegar esse endereço aqui, da API, e eu vou ver uma mensagem aqui, um JSON, dizendo Welcome to Evo API. A documentação está aqui em Docs, que é um JSON, tá? Eu tenho aqui, ó, acesso à API use JWT autenticação, e aqui está tudo validado, está tudo ok. Agora eu quero testar de fato o front-end, que é onde vai começar a brincadeira. Vou selecionar aqui o endereço do front-end, vou aqui e eu vou aproveitar essa aba e vou dar um Ctrl V aqui. E ele vai cair nessa telinha aqui, ó, onde eu vou fazer o login. Qual é o login, Érico? O login é esse aqui, que você já definiu como administrador. Venho aqui, vou dar um Ctrl C no meu e-mail, suporte@ericorenato.com.br, e vou pegar o e-mail, a senha que eu criei aqui, Ctrl C, e vou colocar aqui, ó, Ctrl V, e vou dar um Enter, e aí eu já estou logado na minha Evoai, posso criar aqui nossos clientes, vou vir aqui no botão New Client, vou colocar aqui Érico AutoNext, vou colocar Érico Engcomp, Érico Renato Automação. Vamos ver se ele não vai reclamar se o e-mail já existe, né? ericorenatoautomação.com@gmail.com. Vou ver se ele salva. Salvou. E aqui eu já posso criar aqui alguns agentes, entrar como cliente. E eu já posso criar aqui alguns agentes para poder fazer a manipulação das automações, ou utilizar aqui o próprio chat, ou fazer integração. Eu posso criar aqui um agente em que eu posso criar aqui custom tools, que eu vou enviar solicitações para o N8N, posso criar um agente como tool dentro aqui do próprio Evoai. Enfim, isso aqui tudo a gente já está trabalhando lá no nosso curso, tá? Com algumas automações de teste para fazer a validação dessa ferramenta. Caso você queira estar atualizado com esse tipo de ferramenta, com esse tipo de tecnologia, procurar desenvolver recursos, soluções, utilizando novas ferramentas que estão surgindo no mercado, seja de automação digital, seja de inteligência artificial, eu te faço o convite. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar um link do site onde você pode fazer parte da comunidade AutoNext, onde eu explico toda essa parte de infraestrutura, automação digital com Make, para quem não conhece nada de automação, com N8N, para quem acha que já é expert e já quer economizar, dar um salto na sua carreira, nas suas habilidades, trabalhar com Postgres, banco de dados, com Redis, entender as automações. Temos automações prontas com agente SDR, trabalhar com automação que utiliza o WhatsApp, API Evolution, entre outras ferramentas que estão surgindo.
Também vou deixar aqui na descrição o link para que você possa fazer parte do grupo do WhatsApp, onde tem muita gente que está trabalhando na área, está ingressando agora na área, está aprendendo, e lá a gente troca dica, troca ideia, resolve problema, tem até proposta de emprego, de salário, de projetos que estão surgindo o tempo todo. É a hora de se unir para que a gente possa compartilhar conhecimentos. Então, fica o convite aqui para você ingressar nessa nova área, e se você está procurando uma nova renda extra, melhorar a qualidade de vida, fazer uma transição de carreira, aproveitar esse oceano azul que está se abrindo agora, que é a automação digital, a inteligência artificial, que existe uma grande demanda no mercado, mas poucos profissionais competentes. Então entre aqui, fale conosco, fale com a gente no suporte, faça parte da turma, faça parte do curso AutoNext e seja bem-vindo a esse novo mundo da automação digital e inteligência artificial. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.